Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está entrando no ar a nossa edição extra do nosso Papo Democrático, nessa noite de segunda-feira, hoje com a presença do deputado federal Rui Falcão, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Rui. Boa noite, Cobra, boa noite, Elias. Muito bom estar com vocês aqui no Papo Democrático. Boa noite para você também, Rui. Agora vamos falar aqui com o nosso presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, João Ananias Moreira. Boa noite, João. Boa noite, Cobra. Boa noite, Rui. Boa noite, nossos internautas. Também minhas queridas amigas, meus queridos amigos. E vou falar um pouquinho aqui também, Cobra, para a gente já iniciar nosso bate-papo, tá? Informar que no último final de semana participamos de uma live solidária, ação social, Todos Unidos contra a Fome, onde foram mais de 10 horas ininterruptas, voltada para a arrecadação de alimentos para aqueles que mais necessitavam, né? Onde tivemos várias participações, tivemos o futebol varziano, artistas populares, associações, Islã, sociedade civil, políticos, empresários e outros. Além disso, tivemos uma grande audiência em todo o período. Gostaria de agradecer aos mais de 30 mil pessoas alcançadas com a nossa ação social. Claro, né? Alcançados, e tivemos alguns mil que visualizaram. E hoje, né, escolhemos aqui a participação do nosso deputado Rui Falcão, deputado federal, para falar um pouco da participação popular em uma nova cidade. Seja bem-vindo, deputado Rui. E para já começar também, Cobra, e para iniciarmos o nosso papo democrático aqui hoje, queria perguntar para o deputado Rui, se ele poderia esclarecer para a gente o que seria uma participação popular para a construção de uma nova cidade, ou de uma ideia de cidade. Seria legal, né? Posso falar, Cobra? Ô, Rui, como é de costume, deixa eu só mandar uma boa noite aqui para o nosso público, porque, afinal de contas, é uma live hoje especial, como eu disse aqui, edição super especial, para você ter uma ideia. Então, deixa eu mandar uma boa noite para o Anderson Paulino, Adriano Inácio, o Juca Amaral, a Valéria Cristina, Ângela Regina, boa noite a todos, Itaim Paulista, União da Periferia, o meu amigo Pedro Lima, e vamos que vamos, porque a live está subindo e o povo quer saber o que é que nós vamos ter para perguntar para o deputado Rui Falcão. João. Eu já fiz minha primeira pergunta só para iniciar, para a gente verificar. Quer que eu repita, Rui? Não, já ouvi. Não, primeiro quero cumprimentar você pelo sucesso da ação social de ontem. Você mostra que está seguindo corretamente uma orientação que é, em primeiro lugar, privilegiar e defender a vida das pessoas. E, infelizmente, o governo federal e os seus apoiadores não estão garantindo que as pessoas possam ficar em casa porque são obrigadas a sair para buscar sobrevivência, ou seja, trabalhar de dia para garantir a janta da noite. Você me pergunta sobre a questão da participação popular, né? Nós temos na Constituição Federal. Primeiro que a Constituição Federal ela foi mudada em 88, porque antes era assim, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Agora a Constituição diz o seguinte, todo poder emana do povo que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Como é que a população pode participar diretamente? Tem 3 instrumentos que precisam ser democratizados, estão na Constituição, mas não têm muita validade efetiva. Quais são? O plebiscito, o referendo e a legislação, a iniciativa popular legislativa. Todos esses instrumentos de participação popular, eles têm muita dificuldade, muitas assinaturas, muita burocracia. O presidente Lula, os nossos governos, seja os governos municipais, estaduais, nacionais, eles aprofundaram a participação popular, criando conselhos setoriais, conselhos deliberativos em várias áreas e, inclusive, em vários municípios, o orçamento participativo, ou seja, o fundo público, aquele lugar onde se destinam os impostos e onde se resolvem as prioridades, são colocados à disposição da população para interferir. E a outra coisa, nas campanhas eleitorais, isso é uma boa sugestão
para os nossos candidatos, para os nossos pré-candidatos como você, é construir programas de governo e programas de mandatos populares, vereadores, deputados, ouvindo previamente a população. Eu sei que você está circulando bastante, não só na Zona Leste, mas em outras regiões da cidade, e colhendo subsídios para a sua plataforma de ação, se eleito vereador. Então, eu acho que cada vez mais a democracia está exigindo de nós radicalizar a participação popular, aprofundar a participação popular, que vai na contramão do que o governo Bolsonaro vem fazendo com o país. Medidas autoritárias, cancelamento de direitos, corte de direitos e um desprezo total pela opinião da população. Entre outras coisas, é isso que vem fazendo com que a cada dia ele perca mais popularidade, esteja sendo cada vez mais reprovado e caminhando, na minha opinião e no meu desejo, para um processo de impeachment, que é uma maneira de salvar o país da desgraça em que ele nos botou. João. Ô Rui, antes que a gente fale aqui, Cobra, eu vou dar um boa noite para a Eurice, minha tia Eurice, né? Tem a Cleide Lopes, tem a Moni Costa. Dá um abraço pessoal lá da Brasilândia, Grajaú, Americanópolis, Cidade Ademar, Capela do Socorro, Sapopemba, Itaim, Guaianazes, Emílio Matarazzo, todo o pessoal que está aí conosco aí, eu já vi todo mundo apareceu conosco aí, né? Muita gente Rui, participando, hein? Muita gente. Rui, já tem extraordinária. Rui, tem até uma pergunta aqui, ó. Essa aqui tem a ver. O Rodolfo Cesário perguntou aqui, ó. Deputado Rui, por favor, onde foi parar a verba parlamentar que veio através do senhor para o Hospital Geral de Guaianazes? Olha, eu destinei emendas, eu não sei se todas já foram liberadas, porque hoje o parlamentar tem direito a fazer 15 milhões de reais de emendas, metade obrigatoriamente para a saúde. Então, eu destinei emendas, inclusive, para o Hospital de Guaianazes. Agora, a aplicação disso, primeiro, é preciso saber se os papéis foram encaminhados corretamente, se a emenda já foi empenhada, e, a partir daí, cabe aos vereadores, à população, fiscalizar como o recurso está sendo aplicado. O meu papel é destinar o recurso. Cobra, a Michelle Ortega também mandou aqui um boa noite, né? Falando que é dos kits lá. E, Rui, a gente fala de emendas assim. A Michelle Ortega, boa noite. Aqui é a Michelle, Inovação, Satisfação, Alimentos Zona Oeste. Um abraço. E também a Jabaquara, que eu vi que a Maria Inácio falou, para a gente não falou o nome da Jabaquara. Maria Inácio, um abraço, hein? Rui, a gente fala sempre aqui de descentralização, tem um hospital de preventivo não, na verdade esqueci agora, nós tivemos ter um hospital aqui para... Como que é o nome do hospital? Aonde? O de campanha? O de campanha, Rui, na Zona Leste. Você acha que foi uma estratégia equivocada ou correta? Rui, antes de você responder, eu não falei para você que o Capoeira ia aparecer na live aí, ó. Já vi aqui, boa noite para você. Estou vendo. Um abraço aí, viu, Capoeira? Estava sentindo sua falta aí. Espero que pelo menos o celular você já saiba manejar, né? Porque o copo está dizendo que você não, papel digital, não acredito nisso. Mas olha aqui, Ananias, é preciso notar o seguinte: houve um processo, desde o golpe contra Dilma, começou a haver um processo de enfraquecimento das principais políticas na área de saúde, na área de educação, e o SUS, Sistema Único de Saúde, foi sendo enfraquecido em detrimento da medicina privada. Se hoje nós, mesmo com todos os erros do governo Bolsonaro, ainda estamos conseguindo dar conta das demandas para combater a pandemia, é porque sobrou o que restava do SUS e as políticas públicas de saúde, e o pessoal da saúde, que trabalha na vanguarda, que trabalha na linha de frente, que está doando suas vidas para salvar vidas. Então, para o sistema não entrar em colapso, alguns governadores, alguns prefeitos, na emergência, resolveram fazer os hospitais de campanha, que são hospitais voltados basicamente para atender
quem está sendo infectado pelo coronavírus. É preciso que haja uma fiscalização desses hospitais, mas não através da invasão, como sugeriu o presidente Bolsonaro. Incitar a invasão de hospitais é crime, ele está incitando as pessoas a cometerem crime. Não só porque atrapalha o tratamento de quem está hospitalizado, como também coloca em risco quem está invadindo ser contaminado. Os hospitais são áreas de contaminação, se não tomar todos os cuidados. Então, é uma estratégia necessária, já que aqui nós não temos a política e a orientação, como houve na China, de construir um hospital em 10 dias. Então, os hospitais de campanha são hospitais que suprem essa demanda. E há uma proposta também que houvesse uma unificação, uma municipalização, estadualização ainda temporária e contratada dos hospitais privados, que ainda têm mais leitos disponíveis do que os hospitais públicos. Então, isso também era uma coisa talvez mais urgente até, para ter uma coisa mais planejada do que a própria construção de hospitais de campanha. E é fundamental que a gente rompa o teto, chamado teto constitucional, decretado pela emenda 95, que congelou o orçamento, para que a saúde tenha mais recursos do que vem recebendo até o momento e possa continuar tendo isso mesmo depois do fim do pico da pandemia, porque ninguém sabe quanto tempo vai durar. Em alguns lugares está tendo uma segunda onda, então a saúde vai ter que ter muito mais recurso disponível do que vem tendo no momento, seja para os hospitais, seja para remédio, para os respiradores, para apoio ao pessoal da linha de frente, para as vacinas, quando elas forem começar a ser utilizadas, e tudo indica que vai ser só no ano que vem. Então, era isso. Ó, Cobra, Pedro João está perguntando, Rui e Cobra e João, como podemos fazer para derrubar este governo atual? Olha, nós estamos atuando em várias frentes. A primeira é a campanha pelo Fora Bolsonaro. Para que ele possa sair, você tem o impeachment, que tem mais de 40 pedidos já protocolados na Câmara dos Deputados, mas nós estamos querendo mais. Nós estamos querendo tirar Bolsonaro, Mourão e as suas políticas. Então, para isso, tem 4 processos no Tribunal Superior Eleitoral pedindo anulação das eleições de 2018, porque elas foram fraudadas, porque houve uma indústria de fake news e notícias falsas patrocinadas por Caixa 2. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, está pedindo a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de alguns empresários que teriam financiado essa campanha ilegalmente com Caixa 2. E tem uma emenda constitucional que pode tramitar na Câmara dos Deputados para que, no caso de impedimento do presidente, se convoquem novas eleições diretas, podendo todos os maiores de 35 anos poderem concorrer a essas eleições. Então, são várias medidas. É muito difícil o impeachment ser aprovado agora, porque o Bolsonaro está recrutando, está cooptando deputados através do toma lá da cá, mas acho que as manifestações que começam a se repetir, com todos os cuidados, com distanciamento, com máscara, com álcool gel, sem violência, tudo isso vai influir sobre os deputados. Eu acho que, num prazo razoável, nós vamos poder votar o impeachment na Câmara dos Deputados. Ô, Rui, eu sei que você é membro titular da CPMI, né, da fake news. E essa fake news, ela poderia acabar levando o impeachment do Bolsonaro? Não, a CPI não, mas nós fornecemos subsídios. Por exemplo, o inquérito está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Alguns elementos apurados na CPMI é que ele está utilizando, inclusive, a descoberta do Gabinete do Ódio, que é um grupo que funciona dentro do Palácio do Planalto, comandado pelo filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, 02, o general Santos Cruz, que depôs na CPMI,
falou da existência do gabinete do ódio, falou, inclusive, na tentativa de criar uma BIM paralela, que agora nós estamos percebendo que ela já existe. O Bolsonaro, inclusive, isso foi o Moro que contou, requisitou 5 policiais federais para comporem esse serviço particular de investigação, e a CPI, nesse momento, ela está interrompida porque não tem estrutura para fazer as sessões remotas. Mas ela tem um prazo de 180 dias, ela foi prorrogada, que só vai começar a contar esse prazo quando nós retomarmos as sessões da CPMI. Enquanto isso, nós estamos fazendo requerimentos de quebra de sigilo, requerimentos de convocação, tudo isso para que a CPI possa contribuir com esse processo que não é só visando as eleições de 2018, mas é para ter um processo de educação, para não permitir que haja, por exemplo, campanhas anti-vacina. Tem gente dizendo que tomar vacina provoca autismo nas crianças. A queima de reputações, os ataques contra autoridades, tudo isso é o objetivo da CPMI, que é criar um regramento que não implica censura nem restrição da liberdade de expressão, mas não se pode permitir que essa indústria de mentiras, indústria de ódio, que inclusive se apropria do desespero popular e transforma em ódio, para veicular aos milhões esse tipo de campanha. Rui, o professor Wilson fala aqui, ó. Rui, como você avalia a posição do PSDB em relação ao impeachment do Bolsonaro? O PSDB acho que se precipitou até assumir essa posição, uma posição que a gente já entendia que estava implícita, mas eles querem, como outros setores, quando eles falam em preservar a democracia, na verdade, eles querem manter o Bolsonaro bem comportado, mas não querem afastar suas políticas neoliberais, de restrição de direitos, de privilegiar o setor financeiro e bancário, os agroexportadores. Então, Fernando Henrique, que posava como um grande democrata e propondo a formação de frentes, ele agora tirou a máscara. Ele quer Bolsonaro, desde que o Bolsonaro tenha mais educação. Não fale palavrão, não ataque as pessoas e tal, mas o programa do governo Bolsonaro, quando ele diz que não é para tirar o Bolsonaro, na verdade, ele está mantendo um governo que todos nós queremos afastar. Eu acho que é muito triste ver o Fernando Henrique terminar sua carreira dessa maneira. Ô, Rui, teve uma pergunta aqui, eu não consegui ler ela agora, que ela fala o seguinte: quer dizer que nós estamos sendo enganados por esse governo atual? É isso? Estamos sendo o quê? Ela falou assim, então nós estamos sendo enganados por esse governo atual, é isso? Não, eu acho que enganado para quem quer se enganar, quem acredita, por exemplo, que ele é médico para receitar cloroquina, para quem acredita que a Terra é plana, mas para quem está sofrendo na pele os efeitos da política do governo Bolsonaro, e são milhões, só o mês passado, 1 milhão de trabalhadores recorreram ao seguro-desemprego. Quer dizer, no mês passado, significa que pelo menos 1 milhão de pessoas estava desempregado, senão não teria direito a procurar o seguro-desemprego. Tem 40 milhões de trabalhadores informais. O ministro Paulo Guedes disse semana passada que ele descobriu agora que tem 39 milhões de invisíveis, ou seja, trabalhadores que estão na informalidade. Tem os trabalhadores das plataformas, do Rap, do iFood, do Uber Eats, do Uber, que não tem direito, que não tem nenhum direito, a não ser o direito de ser explorado, de trabalhar 12 horas por dia para garantir, quem sabe, um salário mínimo por mês. Eu estive essa semana conversando com o Galo. O Galo é um entregador que lidera os entregadores antifascistas. E ele estava dizendo como é dura a vida dele. Eles estão, inclusive, agora com um projeto de lei de iniciativa popular. Caiu? Não sai daí não, Cobra. Fica aí. Não saio não. Você está falando para mim não sair? Não, que eu estava deixando vocês... Que é o direito... Não.
Oi, Rui, nos escuta? Eu sumi aqui, não? Acho que desligou sua câmera, Rui. Se você tiver dificuldade aí, Rui, sai e volta de novo. Não, por que eu saí? Não. Desligou a câmera. Acho que alguém entrou na linha aqui. É isso mesmo. Quando alguém entra na linha, corta a conexão. Estamos. Está ouvindo? Estamos ouvindo você. Ué, mas por que eu não estou... Caiu o deputado Rui Falcão, quer dizer, caiu da nossa live, jamais vai cair do parlamento. Já já ele volta conosco. Por enquanto, você fica aqui comigo com o João Ananias. É uma live de edição especial. Diga, João. Cadê o compartilhamento, Cláudio? Nós estamos com um público sensacional. Vamos compartilhar aí, gente, quando o Rui não entra, para a gente chegar aqui e voltar a ter uma live. Tem bastante coisa ainda para a gente perguntar, né, Cobra? Tem perguntas polêmicas ainda, né, João? Tem perguntas... O deputado voltou aí de novo. Vamos lá. Vamos colocar ele de novo na linha aí, ó. Deputado... Voltei. Será que seriam as forças ocultas do Bolsonaro querendo lhe derrubar já ou não? Não, foi a minha assessora lá de Brasília que está precisando falar comigo, ligou aqui no celular, mas na hora que eu desliguei a ligação, cortou aí. Rui, eu não sei se você tinha concluído a sua fala, mas eu queria fazer uma pergunta para você, já que falamos aqui do pessoal que está mandando, o João já fez também. Como é que você vê essa questão do PT não ter convocado para as manifestações de rua, mas ter deixado o livre-arbítrio para cada um fazer, e, lógico, tomando as precauções? Como é que você vê isso, você que foi presidente do partido por 6 anos? Não, então, eu acho que foi importante o PT, na manifestação do outro domingo, tirou uma nota dizendo, olha, as pessoas têm direito de ir à rua, aqueles que estão não podendo ficar em casa, têm direito de gritar, de protestar. Agora, a gente recomenda que quem for à rua tome todos os cuidados. Evite os infiltrados, evite provocação e violência. Esse microfone aqui é muito mais. Mantenha o distanciamento. E agora, ontem, lideranças do PT, inclusive a nossa presidenta, Gleisi, participaram de manifestações para sinalizar que o PT está junto com quem está protestando contra o racismo e contra o Bolsonaro também. Por que nós não estamos convocando? Porque nós estamos dizendo que é preciso, na medida do possível, manter o distanciamento físico. Então, nós não podemos conclamar as pessoas a irem para as ruas, mas nós não vamos impedir também. Então, estão surgindo... E há outras formas de manifestação também. Você pode colocar faixas, você pode fazer comícios virtuais. Tem várias formas de manifestação que estão ocorrendo em várias partes do país, inclusive algumas diretamente com participação do PT, como é o caso de Porto Alegre, que tem um calendário de manifestações, várias lideranças nossas estão participando. Então, no momento, nós não estamos convocando, mas estamos orientando as pessoas a, sempre que puderem, sempre que quiserem, participar, e estão preservando chamados grupos de risco. Por exemplo, a nossa presidenta ontem falou, o Lula, nós não vamos expor o Lula, está com 54 anos. Então, eu mesmo lamento estar incluído no grupo de risco, porque a minha disposição era estar na rua com esse povo também, gritando fora Bolsonaro. Mas eu confesso, viu, Rui, que eu fiquei muito feliz de ver a Gleice ontem, ao lado do nosso candidato Gilmar Tato à Prefeitura de São Paulo. Trouxe realmente meu coração ficou mais aliviado, porque já começavam a cobrar que a gente não estava junto, que a gente só queria, sabe, não queria. E eu fiquei muito feliz quando vi ela ontem do lado do nosso pré-candidato. Como é que você vê, Rui? Eu acho que ela deveria ter ido com a camisa do Atlético Paranaense, porque ela disse que torce para o Atlético Paranaense, né? É verdade. Ela disse que ganhou aquela camiseta dos Gaviões faz tempo já. Mas, o Gilmar fez demagogia, foi lá com a camisa do Juventus. Né? Do Juventus, é verdade. João Ananias. Rui, você tinha, antes dessa pergunta do Cobra, você tinha falado um pouquinho sobre o pessoal que trabalha com aplicativo, a Lei 6423 de 2019, né, que é a entrega por meio de aplicativo de transporte terrestre. O que você pode falar um pouquinho dessa lei para a gente, desse projeto de lei? Deixa eu acabar a conversa com o Galo. Aliás, isso foi bom conversar comigo, porque era Galo e Falcão, né?
Mas eles estão com a reivindicação que é ter direito à comida. Quer dizer, eles transportam comida, entre outras coisas, e não têm direito a um café da manhã, um almoço, nada disso. Então, eles estão com um projeto de lei para que os aplicativos forneçam, pelo menos, alimentação para eles, que é um direito elementar. E os aplicativos estão, inclusive, agora fazendo o seguinte: na hora da entrega, tem um bilhetinho na nota, dê R$ 6,90 para o seu entregador. Eles estão transferindo algo que devia ser um dever deles, estão transferindo para quem recebe, né? Então, eu falei isso com o Galo, me coloquei à disposição. Tem outros deputados também que estão trabalhando nessa área. O meu projeto, esse que você falou, Nanias, é para que é uma lei que, na verdade, eu adaptei essa lei lá da Califórnia. Tem 5 estados americanos que já adotaram essa lei, que é para que as pessoas tenham direito a um rendimento fixo, a um seguro em caso de acidente, ou seja, é a formalização, reconhecimento de uma relação de emprego, porque os aplicativos dizem o seguinte: não tem relação de emprego aqui. Ele escolhe um aplicativo, a escolha dele, é o empreendedor de si mesmo, é o trabalhador que não tem patrão. E o pior é que eles vão metendo na cabeça das pessoas essa ideia. O cara fala: não quero ter patrão, eu quero... Na verdade, o cara tem um patrão que é o aplicativo. São grandes plataformas mundiais, e elas têm o mesmo peso que tem as petroleiras, tem os grandes conglomerados bancários, que não pagam imposto numa série de países. E uma das maneiras, inclusive, que as pessoas estão vendo para aumentar a arrecadação que é necessária é começar a taxar essas grandes plataformas. A Amazon, o Google, a Apple, que são grandes conglomerados que vão pagar imposto para a população. E, inclusive, que se apropriam, fazem dinheiro coletando os nossos dados. Eles recolhem uma série de informações, ganham em cima disso e não pagam nada. Pode aí, Cobra aí. Ô, João, tem um monte de pergunta aqui não falta aqui. Rui, como é que você está vendo essa situação, os shoppings lotados, depois que o governo abriu aqui de São Paulo, o governador de São Paulo colocou um período laranja, período verde, período amarelo, a 25 de março, gente saindo pelo ladrão. O que você vê para o futuro enquanto a isso, Rui? Qual é a sua preocupação? Bom, primeiro... era preciso que o governo federal tivesse liberado recursos, inclusive para que as empresas pudessem continuar funcionando e não houvesse essa pressão a qual o Dória e outros estão cedendo, que as pessoas querem voltar a funcionar porque estão sem capital de giro, não estão com recursos para pagar as folhas de salário, né? Então, em todo lugar onde houve essa abertura, como está tendo agora, a pandemia pegou mais gente, mais mortos, mais infectados. E eu gosto de dar um exemplo de 2 países ultra desenvolvidos, com alto nível de educação. De um lado, a Suécia, do outro, a Noruega e a Dinamarca. A Suécia apostou na liberação. A Noruega e a Dinamarca fizeram o contrário. Elas fizeram isolamento, fizeram restrições. O resultado é que a Suécia tem hoje muito mais mortos do que nesses 2 vizinhos, e o PIB da Suécia foi mais atingido com a depressão, com a queda dos negócios, do que a Noruega e a Dinamarca. Então, não há economia sem vidas. Então, primeiro a saúde e a vida, depois a economia. Então, eu acho que é um equívoco que está sendo feito aqui em São Paulo, mesmo com várias cores, gradações e tal, aglomeração e comunicação física entre as pessoas, mesmo quem é assintomático ainda pode estar com o vírus, vai aumentar, infelizmente, o número de mortos. As previsões são as piores possíveis. Eu vi uma estatística outro dia, uma previsão, de que no dia 29 de julho nós teremos mais mortos do que nos Estados Unidos, que hoje são os líderes na mortandade pelo Covid.
João? Ô, Rui, o Vinícius Souza aqui, uma boa noite para o Vinícius Souza, ele pergunta assim, Rui, e o microempreendedor e microempresário que precisa trabalhar para alimentar sua família e não conseguiu nenhum auxílio? O que o senhor pode falar sobre essa pessoa que também gera empregos? Nós aprovamos em Brasília, primeiro nós aprovamos um orçamento de guerra, assim chamado, que é dar ao governo federal condições de ultrapassar todos os limites fiscais para liberar recursos para os estados. Segundo, nós aprovamos um programa que chama PRONAMP, Programa Nacional de Apoio à Micro, Pequena Empresa, pequenas e médias empresas. O problema é que a liberação desses recursos é muito lenta, é burocrática, exige uma papelada imensa, e era importante que esse recurso chegasse logo na ponta, principalmente para esses setores da economia, que são os que mais empregam e que mais necessitam desse recurso. Mas o governo Bolsonaro parece interessado em provocar o caos, em gerar o caos para justificar seus arroubos ditatoriais de se apossar realmente do governo do país com todos os poderes. E a cada dia tem uma barreira a isso. Ora é o Supremo Tribunal Federal, ora é o Congresso, ora é a mídia. Então, é uma luta contínua para que a gente possa... Por isso é que a gente tem insistido que a solução para a crise... O Bolsonaro é um dos vírus. Nós temos 2 vírus contaminando o país hoje. Um é o Covid, o outro é o Bolsonaro. Só para ter uma ideia, o Ministério da Saúde hoje é todinho integrado por militares. Não tem um médico na cúpula do Ministério da Saúde hoje. Então, é uma situação muito crítica e é por isso que nós temos insistido, está aqui o Chico Metralha insistindo, estamos falando do impeachment. O impeachment é necessário e, junto com o impeachment, a saída do Bolsonaro, do Mourão e suas políticas. E ele está perguntando se o Maia vai colocar em pauta o impeachment. Eu ia perguntar para você isso, Rui, por que ele está segurando esse impeachment? Ele está dizendo que não vê condições de aprovação hoje e também não tem pressão social suficiente para convencê-lo a pautar o impeachment. Nós vamos insistir, e é por isso que essas primeiras ações de rua, essas primeiras iniciativas ainda pouco numéricas, mas muito importantes do ponto de vista simbólico, pode levá-la a mudar de ideia. E quanto mais a conjuntura se agravar, nós não apostamos nisso, a gente não queria que houvesse um agravamento da crise, mas ela existe, ele vai ter que, num dado momento, pautar essa proposta. Ô, Rui, não tem como não falar de fake news, não tem como não falar de comunicação, não tem como não falar do Ministério das Comunicações estar de volta e com Fábio Faria, genro do Silvio Santos, como ministro. Como é que você analisa isso? Como é que você vê isso? Bom, primeiro, era um ministério que ele tinha extinguido. E aí volta o ministério. Então, ele tinha prometido que ia reduzir o número de ministérios a 15, chegou agora com a recriação do ministério a 23. E pode ser que recrie também o Ministério da Segurança Pública, desmembrando o Ministério da Justiça, que é uma reivindicação da bancada da bala. Isso tudo é para que ele amplie a sua base de sustentação no Congresso, temendo um pedido de impeachment protocolado. A outra coisa é que, com o deputado Fábio Faria assumindo o ministério, não é só a sinalização para o Silvio Santos, é também para afastar da sua proximidade a Secretaria de Comunicação. A Secretaria de Comunicação sai do Palácio e vai ficar subordinada ao Ministério da Comunicação. Então, parte dos ataques e parte das desgraças vem desse Fábio Van Garten, que é o secretário da SECOM, que tem conflito com alguns militares, inclusive, e que já foi convocado por mim para depor na CPMI das fake news. E o Fábio Faria, um deputado habilidoso, também pode ajudar a costurar muita coisa na Câmara dos Deputados. Então, tem esse conjunto de objetivos. Fazer uma sinalização
para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, amarrar em definitivo o PSD, que diz que não participa do governo, o Kassab diz que não participa, e depois amenizar um pouco essa questão das fake news. E também é um ministério importante, que é o ministério que vai fiscalizar, vai supervisionar os editais para a implantação da tecnologia 5G. E tem uma disputa muito grande, porque os Estados Unidos estão pressionando para que o Brasil não opte pela tecnologia da China, que é a mais avançada na área da 5G. Inclusive, o general Mourão já se pronunciou favoravelmente à adoção da tecnologia dos chineses, e há uma pressão do governo americano, a quem o Bolsonaro é muito submisso, inclusive bate continência para a bandeira americana, para que a gente adote outra tecnologia. Então, tudo isso está em jogo nessa mudança dele ao recriar o Ministério das Comunicações e entregar o ministério para o deputado Fábio Faria. Ô, Rui. Oi, diga, deixa eu só fazer duas coisinhas antes que a gente continue a live. Falar duas coisas que eu queria falar, Cobra. Primeiro, falar que a nossa live de sábado, que a gente fez no sábado, aí foram 10 horas de live, ela está ativa. Quem quiser doar, continua ela ativa, né, Cobra? Quem quiser estar ainda com ela ativa, se as pessoas quiserem doar, tem o link aí nas nossas páginas aí, pode doar, continuar doando, ela vale no PicPay, pela conta, ou quiser levar cesta básica, colchão, álcool, qualquer coisa, pode vir até o nosso espaço, tá? E também, Cobra, queria aqui também dar uma boa noite aqui, de umas pessoas que entraram aqui, pediram para a gente falar. Eu queria dar um abraço aqui no Sistemes Pereira, o nosso amigo Leonardo Medeiros, o Dida, do Sindicato dos Condutores e Motoristas da cidade de São Paulo, o Edson Coutinho, tá? O Luciano Andrade, o moleque também do transporte público do sindicato, o nosso amigo José Batista, que é candidato a vereador lá em Pernambuco, né? E a nossa amiga Yolanda, do Arthur Alvim. Ô, Rui, depois de todo... Estamos na sessão dos abraços, também quero mandar um... Pode mandar, Rui, fica à vontade. Para o moleque e para o conselheiro João Antônio. Eu sei que ele não participa da política, aí, ó, mas eu costumo trocar opiniões com ele, porque, embora sem filiação partidária, porque ele é o presidente do Tribunal de Contas do município, mas é uma pessoa muito bem informada, muito atilada, e eu sempre gosto de consultar as opiniões dele na minha atividade parlamentar. Inclusive, Rui, ele manda um abraço para você, ele diz: boa noite a todos, Rui Falcão, para além de sua inegável capacidade de formulação e articulação política, é um deputado de integral compromisso com o povo, especialmente daqueles que mais precisam dos serviços públicos. Um homem íntegro e de conduta reta. Parabéns pela live, parabeniza a gente aí pela live. Um abraço para o conselheiro Rui, para o conselheiro João Antônio, que realmente sempre tira um tempinho aqui para estar conosco aqui, dando sua opinião. Obrigado, João. Ô, João, tem perguntas aí? Ô, Cobra, eu também queria fazer uma pergunta para o Rui aqui, que tem um projeto de lei, Rui, que a gente está falando de salários, falando de direitos que estão sendo tirados, a gente fala do projeto de lei 1126 de 2019, que busca efetivar os princípios constitucionais da igualdade e de proibição de diferença de salários por motivo de sexo, cor, estado civil, idade. O que você poderia falar desse projeto de lei, Rui? A gente tem uma Constituição, você sabe isso, você é advogado, que diz que todos são iguais perante a lei. A gente sabe que uns são mais iguais que os outros, né? Então, embora na lei e no direito trabalhista você tem que ter salário igual para função igual, na prática não é isso que existe. Nós temos um sistema, a desigualdade social, o principal problema do Brasil hoje. E essa desigualdade ela não se dá só ao nível da renda, de uma grande concentração em cima e muita gente ganhando pouco e muitos até que voltaram ao estágio da fome e da miséria, que não existia mais durante os nossos governos. Então, entre mulheres e homens, você tem, então, uma diferença salarial de gênero também. Então, as mulheres ganham, em média, nas empresas, 70% do que ganha um homem.
Na hora das contratações, você sempre prefere também contratar um homem. Na hora das promoções, a mesma coisa. E essa desigualdade, ela também é uma desigualdade de raça. Então, negros e negras sempre ganham menos do que os brancos e brancas. E na hora das promoções, na hora das contratações, a mesma coisa. Então, o meu projeto é para que isso não ocorra mais e para verificar a existência desses desníveis e desse descumprimento das leis nas empresas, eu proponho a criação de uma comissão com estabilidade durante o seu mandato para atuar e cercear, não permitir que essas diferenças continuem a ocorrer. É simples, mas vai dar muito trabalho para aprovar e depois para implantar. Para isso, a gente sempre precisa de divulgação, de apoio na sociedade, porque é assim que você consegue aprovar projetos no Congresso Nacional. Ô, Jonanias, se você me permite, preciso fazer uma pergunta para o Rui aqui. Ô, Rui, você tá na CPI da fake news, mas eu queria que você falasse para a nossa live, que tem uma audiência muito boa, o pessoal está aqui ligadinho na gente, o que é a fake news e o mal que isso causa no ser humano, nas pessoas, porque às vezes o cara pensa que é uma mentirinha à toa, um WhatsApp que você passa, que não tem nada a ver, e queria que você falasse um pouco do que já levou gente à morte, essa questão das fake news. Então, primeiro, para quem se interessa bastante por esse assunto, tem um livro agora acessível, chama Engenheiros do Caos, que conta um pouco a lógica dessas fake news, conta como é que foi decidido na Inglaterra a opção para sair da União Europeia, chamado Brexit, conta como é que foi a vitória do Trump nos Estados Unidos com o apoio dessas fake news, e aqui do Bolsonaro, inclusive, no Brasil. Essa expressão, fake news, primeiro, ela é contraditória, porque é notícia falsa. Ora, se é notícia, não pode ser falsa. A notícia tem que estar referida a um fato e não a uma interpretação. Então, a primeira popularização dessa expressão veio justamente na campanha do Trump contra Hillary. O Trump montou um esquema que tinha três pilares de campanha contra Hillary, que eram baseados em fatos reais, e o outro de detratação, de queima de reputação, de invenções. Uma das invenções dele é que ela tinha no porão de uma pizzaria, tinha um grupo que estimulava a contratação de menores para a prostituição infantil. Isso ele inventou e circulou. As coisas reais eram o seguinte: ele primeiro ele dirigiu uma campanha em relação aos jovens, dizendo que ela era apoiada pelos grandes bancos, grandes grupos econômicos, porque o marido dela, o Clinton, realmente tem uma fundação que recebia doações de todo esse pessoal. Então, para afastar os jovens que são contra os banqueiros, o grande poder econômico. Pôs uma campanha dirigida às mulheres de 18 a 35 anos, que não tinham memória de 20 anos atrás, dizendo que o Clinton tinha traído a mulher com aquela estagiária lá, Mônica Lewinsky, e que a Hillary não ligava para isso e tinha um casamento de conveniência com o Clinton. E a terceira campanha era para os negros não irem votar, como de fato uma boa parte não foi, dizendo uma frase infeliz da Hillary Clinton, que dizia que alguns negros eram predadores, né? Então, as fake news, elas produzem, inclusive, desastres na democracia, alteram o resultado das eleições. Nos Estados Unidos, tem campanhas pagas, tem grupos que atuam contra a vacinação. Por quê? Porque tem laboratórios que têm interesse em colocar outros remédios e não permitir que as pessoas usem as vacinas. Aqui no Brasil tem uma campanha dessa, até o Dr. Drauzio Varela, uma ocasião, já falou sobre isso, né? O Trump, por exemplo, disse que seria importante injetar detergentes contra a pandemia. Na Europa,
a difusão de fake news em relação à pandemia levou pessoas a beberem álcool puro e dezenas delas morreram porque ingeriram álcool puro acreditando que iam ficar imunes. Então, ela tem um efeito para destruir a reputação das pessoas. Por exemplo, a senhora dizer que a Hillary mantinha um grupo no porão de uma pizzaria para recrutar crianças para prostituição, isso aí destrói a reputação de uma pessoa. Elas interferem na vida, provocando mortes, inclusive, como é o caso dessas notícias falsas, né? E estimulam também o ódio, como foi o caso de uma mulher aí no litoral que foi confundida como se tivesse sequestrado uma criança que morreu, puseram a imagem dela nas redes e ela foi linchada nas ruas. Então, é por isso que as fake news precisam ser combatidas e precisa ter uma regulação aqui no Brasil. Tem um projeto de lei tramitando no Senado agora para estabelecer algumas regras, não só para campanhas eleitorais, mas para a própria convivência das pessoas no dia a dia. Não é liberdade de expressão você querer destruir a reputação das pessoas. Então, é isso, é uma notícia que tem dolo, não uma brincadeira. E elas se reproduzem com mais facilidade quando vai de pessoa para pessoa. Quem dá credibilidade a uma notícia falsa, geralmente é um tio, um parente, que numa reunião fala, é bom você tomar álcool e tal. E as pessoas dão mais credibilidade a isso do que necessariamente aos robôs. E hoje tem quase que uma campanha científica, ou seja, as pessoas fazem o que é chamado micro-target. Você é capaz de chegar até, por segmentação, por pesquisa, e essas grandes plataformas se apropriam disso, e dizer o seguinte, olha, o cobra gosta de futebol, então vou dirigir uma mensagem a ele específica sobre isso. O Joananias é outra coisa. Então, o cara vai te atingindo. Antes a gente falava assim, vou fazer uma campanha para os jovens, vou fazer uma campanha para as mulheres, uma campanha para a Zona Leste. Agora isso aí é muito mais segmentado. Vou fazer uma campanha bairro a bairro na Zona Leste. Eu vou dirigir uma mensagem X para o Itaim, uma mensagem Y para o Sapopemba. Tem um lugar que tem um rio poluído, eu vou dizer aquilo. E eu faço dos dois jeitos. Eu dirijo uma propaganda para quem quer fazer a canalização do rio e dirijo uma propaganda para quem acha que fazer a canalização vai afastar, vai ter que derrubar algumas moradias e tal. Eu trabalho dos dois lados. Então, estão dizendo até nesse livro que é mais importante você ter físicos na campanha do que ter jornalistas, porque o físico é capaz de segmentar todos esses dados com cálculos, com estatísticas e assim por diante. Tem verdadeiras máquinas fazendo isso, e esse livro que eu falei é muito interessante porque registra algumas das campanhas, inclusive a da Itália, daquele palhaço, o Beppe Grillo, que virou um político importante, virou governo lá através de campanhas de fake news. Fala, João. Não, eu ia falar que o Bradesco está fazendo pergunta aqui, Rui, e o Bradesco Adilson, tá? Ele pergunta assim, Rui, o que o Congresso pode fazer para passar uma tranquilidade institucional em tempos de barbárie como o de hoje? Olha, em vários episódios aí, o Congresso, com as limitações que tem, eu sempre digo, a atuação parlamentar é importante, nós devemos valorizá-la, mas a ação parlamentar sem a participação das ruas, da população organizada, ela também não pode muita coisa. O que o Congresso tem feito? Agora mesmo, o presidente do Senado devolveu uma medida provisória do Bolsonaro que pretendia fazer intervenção militar nas universidades e nos institutos federais. Por que foi o presidente do Senado? Porque o presidente da Câmara não pode devolver medidas provisórias, é uma atribuição do presidente do Congresso, que é o presidente do Senado. Mas o presidente da Câmara já tinha dito que a medida era inconstitucional. E, sendo inconstitucional, ela não podia tramitar. Então, o presidente
do Congresso devolveu, mas isso também depois de ter manifestação de 8 partidos que entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e de todas as frentes parlamentares que atuam na Câmara e no Senado, Frente Parlamentar em Defesa da Educação, Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia Universitária, todo mundo se pronunciou, o Davi Alcolumbre devolveu a medida provisória. Quando tentaram transferir o Lula, que estava preso em Curitiba, para o presídio de Tremembé, conjunto de lideranças partidárias se dirigiu até o presidente do Supremo, na época o Toffoli, solicitando que ele não permitisse aquilo que era uma arbitrariedade, inclusive colocaria em risco a vida do ex-presidente Lula. E, em vários momentos, tem pronunciamentos também dos deputados, dos partidos, contra as arbitrariedades do Bolsonaro, contra os arroubos dos ministros militares. Sempre tem uma resposta do Congresso Nacional para que a gente, para além dos direitos que a gente já perdeu, para além do golpe, que é um golpe continuado desde a deposição da Dilma, sem culpa, sem crime, sem prova, para que esse golpe não se aprofunde, né? Perfeito. João? Cadê aquela pergunta do Francisco, Cobra? Tem ela aí? Eu ia perguntar para o Rui, que ele quer saber, Rui, se quando vai ser sobre as eleições, Cobra. Ele quer saber se realmente existe a condições das eleições serem antecipadas. É isso? Ou, não, se as eleições vão ser dia 4 de outubro ou se ela vai ser prorrogada, não é isso? A votação, como está a votação para as eleições ser prorrogadas, não é isso? Não, então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem se reunido com especialistas, com médicos, com advogados eleitorais, com entidades, para tomar uma decisão a respeito disso. Porque qualquer adiamento do prazo da eleição pode implicar também, eventualmente, adiamento das convenções, do início da campanha, da publicidade eleitoral e assim por diante. Uma coisa que está assentada entre nós, e também no TSE, é que nós não permitiremos nenhum adiamento que ultrapasse 31 de dezembro. Ou seja, prorrogação de mandatos, nem pensar. Até porque precisa, para mudar a data das eleições, precisa de uma emenda constitucional. A emenda constitucional exige 306 votos de deputados e 49 votos de senadores em 2 votações. Tem argumentos a favor e contra. Tem gente que acha que as eleições a data das eleições são tão sagradas que ninguém pode mexer. Os próprios Estados Unidos estão no auge da pandemia, com muito mais mortes que aqui, e tudo indica que as eleições lá não serão adiadas. O presidente do tribunal, inicialmente, tinha se inclinado por adiar a eleição, mas a Procuradoria, o Ministério Público Eleitoral, através da sua Procuradoria, tem se pronunciado contrariamente ao adiamento. Então, no momento, o que está estabelecido é que no dia 4 de outubro se realizará o primeiro turno das eleições municipais. Isso é o que está posto hoje. Se houver qualquer mudança, ela será feita, no máximo, no correr desse mês ou do mês entrante de julho. Ô, Rui, estamos chegando ao final da nossa live. Eu sei que você tem uma outra, a sua assessoria já passou para a gente, que acabando aqui você já engata numa outra e vai que vai. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Queria que você... 55 minutos? Já? 55 minutos já vai acabar a live? Já 55 já falta 5 minutos para as 8. Dá tempo? É 1h15 o Rui vai ficar conosco. Vai ficar 1h15? Não, é que... Então, por favor, João. Eu tenho uma teoria que ninguém aguenta mais que meia hora de um deputado falando. Nós já estamos indo para 1 hora. Daqui a pouco Rui, está jogando pedra no cobre em você. Rui, mas qual audiência que nós estamos aqui? Nós estamos com mais de 100 pessoas a 1 hora e as pessoas querem te ouvir. Então, várias perguntas aqui. Daqui a pouco começa a cair. Então tá bom. Ô, Cobre, depois tem que responder lá as perguntas que estão lá na live. Tem um monte de gente perguntando. Depois vão reclamar, hein, Rui? Eu vi um filme aí. Vocês deviam ver, só para fazer uma pausa aqui. Chama
A Última Dança, A Última Cesta, que é um documentário sobre a vida do Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele chegou quando conquistou o hexacampeonato, ele parou no auge. Todo mundo queria que ele continuasse. Ele falou, não, vou parar aqui. É o caso. Quando está com uma boa audiência, vamos, que na hora que começa a cair. Ô, Rui, isso que você falou, concordo com você e falo bastante. Você sabe que um craque, voltando para o futebol, o Lula que gostava muito de sempre dar um exemplo voltado para o futebol, né? Eu admiro quando um craque para no seu auge, que foi o que aconteceu. Uma vez eu fui falar com o... Ah, meu Deus, agora, esqueci de seleção brasileira, que ficou jogando, depois acabou a carreira no São Paulo, já não dava mais, não conseguia nem mais andar, agora me fugiu o nome, quem que era, se eu lembrar depois eu falo. Mas o que aconteceu? Teve uma carreira brilhante, linda, maravilhosa, e chegou na hora, ficou com aquela, não, continua jogando, depois a bola passava até de o Rivaldo aconteceu isso, né? Rivaldo foi bola de ouro, melhor do mundo, e ficou naquele negócio. Não, continua. Quando chegou no São Paulo, a bola passava debaixo do pé dele. Mas, Rui, deixa eu te... Encerra, vai, tá bom, gente. Já me convenceu, vou embora. Já me convenceu, vou embora, chega. Eu fui falar para ele que ele devia ser candidato na reeleição da Dilma, que tinha muita gente querendo isso. Ele falou assim, eu não tenho vontade de ser o Schumacher, porque o Schumacher tinha sido um baita campeão, parou, depois, quando voltou, teve aquele acidente, está lá hoje, tá vendo? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu não quero ser o Schumacher. Ele saiu com 80 e tantos por cento de popularidade, sabia que não ia fazer um outro governo tão bom, então... Ô, Rui, então você e o Cobra já me convenceu, tá bom? Já vai lá, Cobra, faz suas perguntas. Ô, Rui, é o seguinte, deixa eu perguntar para você. João Ananias Moreira, esse nosso amigo, vem de uma família lutadora, de uma família que tem a política na veia e que sempre batalhou, sempre lutou para ajudar os que mais necessitam. Hoje, pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Qual que é a importância da eleição do João Ananias, Rui? Bom, sem fazer propaganda, porque nós não podemos fazer propaganda eleitoral agora, eu acho assim, primeiro, tem qualidades, não só pela família dele, que é uma família lutadora toda, o pai dele conheci, muito batalhador, mas ele mesmo é um lutador, mesmo antes de pretender ser candidato a vereador. Ajuda na sua profissão como advogado, eu sei que ele faz muitas causas, muitas defesas pro bono, ele ajudou a criar esse Instituto em Defesa da Democracia. Então, é uma pessoa que tem perfil para exercer qualquer cargo público. Pois tem uma oportunidade, que a gente tem um vazio de representação hoje numa região da cidade. Então, nós tínhamos um vereador muito atuante, que depois foi deputado também, que é o conselheiro João Antônio, que arregimentava um segmento da população muito importante, muito lutador, e ele hoje representa esse perfil, João Ananias. Então, terceiro, ele tem uma plataforma de luta pelos que mais precisam, aqueles que estão sem representação na cidade. Tem disposição para o trabalho, faz o corpo a corpo, conhece os problemas da cidade, está construindo um programa de mandato, ouvindo as pessoas. Então, é uma candidatura que pode representar o nosso partido, pode representar uma população da região mais populosa da cidade, tem história, tem tradição, significa renovação também, porque é um jovem, é uma coisa que a gente tem que equilibrar hoje, tem que aproveitar da experiência de quem está saindo e incentivar os jovens a assumirem seu papel na política também. Então, por tudo isso que ele merece. Caio Rui, alguém deve ter ligado para ele, com certeza. Acho que não sei se ainda volta. Conseguiu. Tem gente entrando aqui na linha. Já estão chamando? Não, é call center isso aqui. Pelo número, eu estou vendo que é call center. Eu não estou atendendo, estou esperando
Não vou pôr recusar, senão eu saio da linha. Já faça um projeto, já trabalhe um projeto de lei para impedir esses negócios de call center, viu? Olha, outro dia tinha um call center, o telefone era dos Estados Unidos, rapaz. É uma desgraça. Ainda bem que eu não atendi e não recusei, pude continuar aqui. Ô, Rui, queria que você fizesse agora as suas considerações finais do nosso papo democrático. Primeiro, eu não gosto dessa expressão considerações finais, viu? O Sócrates também não gostava, né? Falava que machucava. Que o cara faz no velório, na boca do inteiro. Digamos assim, fazer a despedida aqui do Cobra, do João Ananias e de todos e todas as internautas que participaram da nossa live. Agradecer a atenção. Isso aqui não foi uma live, isso aqui foi um interrogatório. É muita pergunta, mas é bom porque a gente vai também captando o que preocupa as pessoas, do que elas estão interessadas. É um pessoal muito bem informado, eu percebi aqui pela temática, pelas perguntas. Significa também que o público apoiador da pré-campanha do Ananias vai ajudar muito. E você, Cobra, como precursor aí das lives, também está muito bem. Obrigado. Esse boné do exército chinês aí, ó, não, esse de Cuba, não sei. Eu tenho um igual a esse, viu, que eu trouxe lá da China esse boné aí, quando eu visitei lá. Então, um abraço para todos e todas vocês e estou à disposição aí quando o Papo Democrático me requisitar. Obrigado, Rui. Ô Rui, deixa eu te falar, a Edna, Cobra, eu não vi a pergunta da Edna, ela está questionando aqui no WhatsApp meu, que ela mandou uma pergunta para falar para o Rui e não apareceu. A gente cantou diretamente para o Rui. Se ele quiser depois entrar na live, Rui, tem umas perguntas, o pessoal está me questionando que não fizemos as perguntas, mas... Não, faz o seguinte, manda as perguntas para a Andréia. A Andréia está transmitindo essa live também. Então? No meu Facebook e no meu Twitter. Manda as perguntas para a Andréia que eu respondo depois, tá bom? Tá bom. João. Um abraço para a Edna também. Tá bom. Por favor. Cobra, Falha do Cobra aí. É isso aí. É verdade. Um abraço. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, nós tivemos com o Rui acho que foi na semana passada, na quinta-feira, nós fizemos uma plenária. Né? Estamos aqui com o Rui novamente. Então, assim, quando ouvir o Rui falar, elogiar a gente, sempre falar uma palavra de elogio a gente é muito importante, né, Cobra? Falar para a gente fazer esse trabalho, continuar um trabalho. E além do Rui, eu quero agradecer o Rui e ao Cobra, e também nossos internautas, né, Rui? Porque sem os internautas também a gente não consegue fazer essa dinâmica também de ter a interação, que é importante. Então, quando a gente fala de participação, é isso. A gente percebeu que tem muitas perguntas aí, a gente consegue fazer todas as perguntas, porque você falou que 1 hora é muito, mas também o pessoal fala, 1 hora eu não fiz minha pergunta, então eu fico esperando fazer a pergunta dele, e a gente não acaba fazendo. Então, mas agradecer também aos internautas que estiveram conosco essa 1 hora aí, e obrigado mesmo, agradecer a todos. Obrigado ao Rui e ao Cobra, nosso amigo, e todos os internautas, Rodrigo, o pessoal da nossa Renata Pereira da Silva, está por aí. Bom, gente, aqui encerra-se mais um Papo Democrático, hoje com a presença do deputado Rui Falcão, deputado federal, o nosso amigo de longa data, então é sempre um prazer fazer esse bate-papo. Obrigado, Rui, obrigado a você em casa, TV Cobra Notícias sozinho, o problema é seu, juntos o problema é nosso. Valeu, pessoal, até amanhã, 10 horas, Café com Cobra. Falou! Cobra, da conta para depositar, nós continuamos fazendo nossa... Agora tá hoje, mas não, hoje já ficou fora. Peraí, segura aí. Então segura aí que eu vou colocar. Você quebrou o nosso pique, era no meio, né? Então. Mas nós estávamos com uma live tão legal que a gente ficou meio assim de... Mas deixa para lá, o pessoal já saiu tudo, né? Ou não? Saiu? Como assim? Vai lá, coloca ela aí, gente, vai. Tem 87 pessoas, vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó, vamos colocar agora. Vamos colocar agora, segura aí, deixa eu liberar aqui a... Demorou. Calma, João, já fizemos um live com 30 pessoas, agora que tem 87, você está achando ruim? Não, vai lá, solta a voz, diga aí. Não, você errou no meio. Nossa propaganda, aí você está tampando aqui a conta, o CNPJ, quem quiser aí participar da nossa vaquinha que aconteceu no sábado, a live
né, de 13 horas, ou de 10 horas, quiser continuar colaborando conosco, ela continua ativa. Tá aí os dados, as contas, quem quiser colaborar com cesta básica, dinheiro, cobertor, álcool em gel, material de limpeza, fica à vontade, nos ajude aí que a gente continua com a nossa ação. Certo, Cobra? Obrigado, deve ter colocado no meio da live, não agora, mas tá bom, obrigado, hein? Valeu, pessoal, obrigado por mais uma noite. Hoje um Papo Democrático, edição especial, onde vocês ficaram até agora conosco. Vamos pedir desculpa se a gente não conseguiu colocar as perguntas de todo mundo, aqui às vezes acaba passando batido mesmo, mas amanhã, 10 horas, tem tem Café com Cobra. À noite, quem quer a entrevista da noite amanhã, João, você lembra aí ou não? Não. Não. É melhor do que enrolar e não saber quem que é. Vamos lá, não, gente. Na verdade, amanhã não vamos falar, Cobra, na verdade, amanhã nós temos o pessoal da Alpes, tá? Que é o pessoal que vai falar um pouquinho sobre CMDCA, vamos falar, o Comas, tá? Amanhã vamos falar sobre o Comas, sobre o CMDCA, tudo que tem a ver com o terceiro setor, tá? Perfeito. Bom, vamos lá. Um abraço para vocês que estão aí. Fala como que é o nome aí, João. TV Cobra Notícia? Não, você fala que eu já estou com a garganta cedo. Vai, fala aí que você é bom nisso, vai. Sozinho, o problema é seu, juntos o problema é nosso. Como ficou eu e o João Ananias aqui? João Ananias, vamos fazer o coração, que não deu tempo do Rui fazer, caiu a ligação dele aí. Valeu, pessoal, 76 pessoas. Tamo junto, União da Periferia. Todo mundo junto e misturado. Valeu. Um abraço ao nosso pessoal da Brasilândia, Americanópolis, Jaçanã, Cidade Ademar. Vai subir nos créditos, vai subir nos créditos. Boimirim, Guaianás, Itaquera, Turalvim, valeu, um abraço, boa noite a todos. Valeu!